Fala galera, meu nome é Vinícius e vou começar hoje uma série de vídeos para divulgar os jogos de tabuleiro que venho desenvolvendo. Pretendo upar um novo vídeo sempre que eu alterar significativamente as regras ou mudar muito drasticamente o visual. Isso que eu vou mostrar é um protótipo, versão que data do dia 22 de outubro de 2019. Portanto, regras e visual podem e provavelmente vão alterar muito até a versão final. Essa última versão passou por dois playtests. O último eu fiz com Paulo Alvarenga e agradeço novamente sua participação, valeu cara, na garagem do Nerd, uma luderia muito bacana aqui de BH. Quem não conhece, dê uma passada lá, o casal de donos dá um tom bem legal e receptivo para o lugar. Bom, e eu devo cortar o vídeo em várias partes, pois à medida que eu vou tirando e colocando as alterações. Assim, a cada novo vídeo eu vou falar onde fiz alterações em relação à versão anterior, beleza? Contrato é um jogo para 1 a 4 jogadores, e dura cerca de 1 hora e meia e tem como mecânica principal o token building. Seu objetivo é conseguir completar diversos contratos, assassinar pessoas designadas por contratantes anônimos, sem que seus atos prejudiquem muito sua sanidade mental. Quanto mais tempo de preparo para realizar seus contratos, menos danoso psicologicamente será para o assassino. Mas talvez o excesso de cautela do jogador, para não acumular remorso, paranoia, sadismo e mesmo dependência química, pode fazer com que seus adversários peguem os melhores contratos antes dele. O jogo ocorre em três partes distintas: o tabuleiro comum de contratos, a área de trabalho e a área individual, onde temos a trilha de sofrimento, nossa fadiga e as cartas de peculiaridade, pelo nosso sofrimento mental. O tabuleiro comum de contratos é dividido no espaço da vítima, contratante, ação proibida e cartas de espaço. Para chegar até a vítima, você precisa percorrer todos os três espaços, em ordem, representado por essas cartas que têm essa anatomia. Na parte de cima, essas luzes indicam quantos tokens eu preciso colocar para percorrer esse espaço. Vocês reparem que quanto mais próximo da vítima, mais ações preciso realizar. Vai ficando mais difícil. Na parte de baixo, são quais as cores que eu tenho que colocar. Se eu tenho que colocar um token vermelho, ou azul, ou amarelo. Se você não quiser, ou mais provavelmente não puder fazer dessa forma, o assassino pode percorrer esses espaços de outras maneiras, improviso e martírio. No improviso, para cada luz na carta, ele pode colocar o dobro de tokens para compensar o token que seria necessário. Meio que ele não faz exatamente o que seria o melhor para se fazer naquele lugar, mas conseguiu improvisar. Ou ele pode agir pelo martírio, utilizando nenhum token e aumentar para cada luz da carta um ponto na trilha de sofrimento de cada cor que tem no espaço. Por exemplo, aqui tem uma luz, então ele teria que subir a trilha de remorso em 3, porque tem 3 espaços vermelhos. Esse seria aumentar em 2 o sadismo e 1 de paranoia. Entenderam? Esse que tem duas luzes seria aumentar 2 pontos para cada uma das cores. Então aqui, por exemplo, seria 4 de paranoia e 2 de remorso. Agora vamos para a vítima. A carta dela tem a imagem da pessoa, o nome e as cores de token que você tem que utilizar para matar. E aqui não dá para improvisar nem ir pelo martírio. Também tem o token que gera o dobro de consequência quando usado a qualquer momento nesse lugar para chegar até a vítima. Então, nesse caso, por exemplo, o efeito negativo do disfarçar seria, como vou explicar daqui a pouco, não de 1, mas de 2. E sempre que uma vítima for assassinada, você pega essa carta de vítima em preto e branco, aqui, que tem fragmentos da história dela. As cartas de vítima, como eu vou mostrar em um gameplay futuro, podem receber um marcador da cor do assassino. Caso a vítima tenha um marcador da mesma cor que o assassino, ela e ele têm alguma proximidade social, condição social, raça, sexo, histórico parecido, enfim, algo que os aproxime. Por conta disso, se ela for assassinada, o jogador é obrigado a resolver o verso da carta. Vai ser uma notícia de jornal falando de como a vítima foi assassinada a partir dos tokens usados para matá-la. Caso a vítima não tenha o mesmo marcador do assassino, ele pode decidir se irá resolver ou não os efeitos do verso da carta. Esse espaço de baixo é um token especial que não pode ser utilizado. Vou falar melhor de cada um dos tokens já já. Esse último espaço é o nosso contratante anônimo.
Se você respeitar essa condição, que é ou usar ou não usar um tipo de token comum, um token mais simples, você ganha o que está nessa área. E sempre vai ser um dinheiro a mais e uma habilidade. Você vai poder usar a qualquer momento. Beleza, e como que nós conseguimos esses tokens? Nossas capacidades como assassino. A mecânica principal do contrato é de token building. A cada rodada serão ofertados alguns tokens, que podem ser conseguidos realizando as ações no tabuleiro de pequenos trabalhos ou de trabalhos maiores. E que tokens são esses? Os tokens representam quais e quantas vezes seu assassino é capaz de realizar uma determinada ação. Depois que seu personagem adquirir um token, enquanto ele estiver disponível, ele deve ficar escondido dos demais jogadores. Nós temos três tokens simples: agredir, disfarçar e coerção. E eles são conseguidos no tabuleiro de pequenos trabalhos, ao custo geralmente de um token da mesma cor. Ou seja, para melhorar a minha capacidade de agredir, eu devo realizar um pequeno trabalho que envolve algum tipo de agressão. Basicamente, cara, você vai lá e dá uma coça em alguém. Essas capacidades são fáceis de conseguir, mas elas são mais truculentas e causam danos ao psicológico do assassino em um na trilha de sofrimento. Um token de agressão vai aumentar seu remorso. O token de disfarce vai te fazer ficar mais paranoico. E os tokens de coerção vão te fazer uma pessoa mais sádica. Por conta disso, esses tokens ao final da partida te fazem perder pontos de vitória. E para evitar que seu personagem enlouqueça e continue realizando seus atos peculiares, estranhos, você deve usar os tokens especiais, que são 6. E quando ofertados, têm que ser adquiridos no tabuleiro de trabalhos maiores. Aqui. Os tokens Coringa podem ser usados em espaços que tenham uma das duas cores dele. Por exemplo, o token de torturar vale como agredir ou coagir. Encobrir vai valer tanto como disfarçar como agressão. E amedrontar pode ser usado tanto para coagir alguém quanto para disfarce. E além deles serem mais flexíveis, eles são ações menos grosseiras, e por isso não aumentam a trilha de sofrimento do assassino. Bom, e por fim tem os tokens profissionais, que como simples só podem ser utilizados em uma cor específica. Mas ao contrário deles, eles diminuem sua trilha de sofrimento em um. São eles o manipular, o mimetizar e o eliminar. Tanto os tokens Coringa quanto os profissionais, os tokens especiais, valem pontos no final da partida. Aqui na área do jogador, tem o tabuleiro de fadiga, o tabuleiro de sofrimento, o espaço de descarte e o espaço de condição mental. No tabuleiro de fadiga é a representação do cansaço do assassino, tanto por excesso de esforço quanto dos incômodos que seu sofrimento mental vai causando em você. Todos os jogadores começam com o limite de 3 tokens por rodada, e ao final de cada rodada aumenta esse limite em 2. Mas diversas situações do jogo vão aumentando essa fadiga e restringindo as possibilidades de ação do assassino. O tabuleiro de sofrimento é quanto que seu personagem vai aos poucos sendo mentalmente dilacerado pelos seus atos. Você começa a ficar muito doido, não conseguindo fazer seu trabalho ou desenvolvendo algum tipo de compulsão, algum sofrimento mental. Há 3 trilhas de sofrimento no jogo. A de remorso, que aumenta devido aos seus atos agressivos, sobretudo o toque de agredir. A paranoia, que vai aumentar quando tentamos o tempo todo esconder nossos atos, quando a gente usa, por exemplo, o token de disfarçar. E o sadismo, que aumenta conforme nós vamos ganhando uma espécie de compulsão por coagir outras pessoas, como no uso do token coagir. Quando chegamos nesse ponto aqui, aumentamos o nosso nível de fadiga. Afinal, é um trabalho que vai nos minando tanto física e, sobretudo, psicologicamente. Por conta disso, conseguimos realizar cada vez menos atos, por vez por rodada. E aqui, quando chegamos nessa imagem de espelhos quebrados, nós adquirimos uma peculiaridade, que são dificuldades ou compulsões que adquirimos por conta de uma vida violenta e marginal. Quando você chega no primeiro espelho, você pega uma carta de peculiaridade, sem borda, e quando chega ao segundo espelho de uma mesma trilha, pega uma de borda preta. Bom, e como que funciona a rodada? Como que a gente pode conseguir os tokens de ação, realizar contratos e tal? Bom, tudo isso vai acontecer numa mesma rodada, que será repetida até o final da partida. E cada rodada vai ser dividida em 6 etapas. Na primeira, você vai retirar 2 tokens por jogador, mais um da bolsa de trabalhos aleatórios, essa daqui. No qual
E essa bolsa, como que ela foi preenchida? Vão ser colocados 2 tokens comuns de cada para cada jogador, beleza? E você vai pegar esses tokens na bolsa de trabalhos aleatórios e colocar na área de serviços disponíveis. Se não houver mais tokens o suficiente na bolsa de trabalhos aleatórios para colocar na área de trabalhos disponíveis, você vai pegar diretamente da bolsa de trabalhos maiores. E como que foi preenchida essa bolsa de trabalhos maiores? Basicamente, você vai pegar 2 tokens especiais de cada para cada jogador, beleza? E colocar nessa bolsa de trabalhos maiores. E como que é a segunda etapa? Na segunda etapa, os jogadores podem realizar até 3 ações representadas pelos marcadores de suas cores. E essas ações podem ser realizar um pequeno trabalho ou um trabalho maior. E como que faz isso? Primeiro, o jogador vai decidir qual token quer pegar e colocar seu marcador no espaço específico. Então, ele tem que pagar o token da cor indicada e, se necessário, aumentar a sua trilha de sofrimento. Ao pegar um token, ele coloca o novo e o que foi usado para pagar na área de descarte. Para cada marcador no espaço, é necessário pagar um token qualquer além, além do necessário. Mas quando tem 1, 3 ou 5 marcadores em um determinado espaço, o jogador vai ganhar 1 de dinheiro. Por fim, durante a ação de um jogador, outro pode reivindicar o mesmo serviço, o mesmo trabalho, caso coloque 2 marcadores no espaço de serviço. Se o jogador que realizar o serviço normalmente igualar o número de marcadores, ele leva. Então aqui um exemplo. Eu quero pegar esse token de agressão. O que eu vou fazer? Eu vou lá, tal, vou colocar meu marcador aqui, vou pagar um token. Aliás, vou colocar meu marcador aqui. Aí nesse momento que eu falar, vou pegar esse token de agressão, um jogador da mesa fala: Ah, não, eu quero esse token mais do que você, eu quero esse token mais que você, tal, etc. Então vai pegar 2 marcadores dele e vai colocar no espaço. Primeiro o jogador que pensou inicialmente pegar aquele token e aceitar, ok. Ele não gasta aquele marcador e pode realizar qualquer outra ação. Mas se ele quiser muito aquele token também, ele pode igualar a oferta do seu adversário e como ele estava primeiro na lista, ele que leva. O outro jogador pode aumentar ainda mais os marcadores daquele token, até o limite que ele tiver. Ok? Tranquilo? Bom, essa é uma das ações. Mas ele também pode utilizar um espaço de alívio. O que é esse espaço de alívio? É que você tem a confissão, que você vai eliminar do jogo um token e diminuir alguma trilha de sofrimento em um. Você pode ir para terapia. Você vai pagar 1 de dinheiro e diminuir em 2 pontos a trilha de sofrimento, podendo ser 2 na mesma trilha ou 1 em 2 trilhas. Você também pode comprar remédio psiquiátrico. Você vai pagar 1 de dinheiro, vai subir sua trilha de dependência química em 1, mas você vai poder ignorar para essa rodada os efeitos da fadiga, sendo que na próxima rodada esse efeito vai sumir e vai virar uma quantidade de cartas de peculiaridade equivalente a 6, menos o número atualizado da sua trilha de dependência química. Beleza? Mas aqui, se a qualquer momento você subir alguma trilha, você vai ter que subir todas, você vai ter que virar aquelas cartas de peculiaridade. Então, por exemplo, se eu tomei o remédio tal, aí eu virei minhas cartas aqui, por exemplo, de paranoia. Se eu fizer alguma ação que vai aumentar a minha paranoia, essa carta vai virar, os efeitos dela vão entrar no jogo novamente. Ok? Por fim, você pode se drogar, que você vai ficar tão anestesiado mentalmente que todos os seus atos não vão gerar consequências na trilha de sofrimento, mas isso vai fazer subir sua dependência em 2. Fora que você vai gastar R$ 1, vai gastar 1 de dinheiro. E lembrando, se qualquer ato que você executar vai extrapolar o limite de alguma trilha, você não pode realizar aquele ato, beleza? Uma outra coisa que você pode fazer é ativar uma carta de situação, que são cartas que são sorteadas no início da partida, elas meio que vão quebrar alguma regra e geralmente vão aumentar a sua fadiga. Uma quarta coisa que você pode fazer é reivindicar um contrato. Ou seja, você vai falar: ah, não, ao final da rodada eu vou realizar esse contrato. Se você colocou seu marcador lá, você não pode fugir da responsabilidade. Se você colocou o marcador lá, você vai ter que encarar todas as consequências. Você conseguindo completar o contrato ou não.
Aí o que você faz? Quando você reivindica o contrato, você vai colocar todos os seus marcadores de ação restantes em cima da vítima, sendo que não há limite de jogadores que podem reivindicar um contrato. Ou seja, você colocou o seu contrato aqui, nada impede que seu coleguinha do lado coloque também e tenta reivindicar aquele contrato, ou mesmo toda a mesa tenta reivindicar aquele contrato. E por fim, você pode passar. Essa foi a segunda etapa. Na terceira etapa, quando todos os jogadores tiverem feito uma ação, todos os jogadores realizam mais uma ação, mas no sentido inverso. Ou seja, o primeiro jogador vai, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. Aí depois vai o quarto, vai o terceiro, vai o segundo e vai o primeiro. Beleza? Ou seja, você vai num sentido e volta no sentido inverso. Isso vai se repetir até que sobre o token que não pode ser pego. Ou seja, é, não, na verdade não é isso. Você vai repetir isso até que todos os jogadores passem. No entanto, um token não pode ser pego, pelo menos um token tem que ficar na área de trabalho disponíveis, ok? A quarta etapa, após as ações, caso algum jogador tenha colocado um marcador para realizar um contrato, ele tem que, lembrando, obrigatoriamente resolver o contrato. Se mais de um jogador reivindicou o contrato, inicia-se uma disputa. Só lembrando como que vai ser a resolução de contrato, é aquilo que eu falei lá mais atrás no vídeo. Vai ser a mesma coisa. Mas quando mais de um, aí que vai iniciar uma disputa. E o que vai ser basicamente? Os jogadores vão percorrendo os espaços normalmente, como se estivesse jogando, ok? Como se tivesse feito para apenas um jogador. E quando ambos os jogadores completarem a carta da vítima, é feita a seguinte contagem. Vai ser marcado 3 pontos para cada marcador, esse marcador de ação. Vai ser colocado um ponto para cada toque especial, vai se retirar um ponto para cada vez que o jogador improvisou e vai tirar 2 pontos para cada vez que o jogador teve que se martirizar para percorrer aquela carta de espaço. Quem tiver mais pontos no final, matou a vítima primeiro. Aí leva todos os benefícios e tal. Os outros jogadores não ganham nada, mas ficam com as consequências eventuais das suas ações. Na quinta etapa, volta o token que sobrou para a bolsa de trabalhos e acrescenta 2 tokens especiais da bolsa de trabalhos maiores nessa token de trabalhos aleatórios. Ok? A sexta e última etapa, você vai contabilizar quantos marcadores de ação não foram usados para cada jogador. Se não tiver nenhum, o jogador aumenta sua fadiga em 1. Ok? No entanto, se ele tiver 3 marcadores de ação, ele vai diminuir a sua fadiga em 1.